A jornada da ciência é realmente cativante, levando-nos por caminhos desconhecidos. Seu poder não está apenas em solucionar mistérios, mas também em revelar uma visão mais ampla do universo que compartilhamos. Contudo, existem momentos em que mesmo a ciência, com toda a sua habilidade, se depara com quebra-cabeças que parecem intratáveis. É nessas ocasiões que somos convidados a explorar territórios do inexplicável e a contemplar descobertas que desafiam até as mentes mais afiadas no campo científico. Desde monumentos megalíticos até ferramentas avançadas, uma diversidade de fenômenos que desafiam as explicações convencionais. Esta imersão no desconhecido nos leva a considerar as descobertas mais misteriosas, aquelas que permanecem como desafios instigantes para os cientistas, resistindo à nossa compreensão atual do mundo. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe representa uma descoberta arqueológica fascinante que deixou os peritos perplexos, transformando-se em um dos maiores enigmas já desvendados. No passado, os arqueólogos acreditavam que a construção de monumentos megalíticos estava além das capacidades das sociedades caçadoras-coletoras. A ideia predominante era de que a agricultura precisava ser desenvolvida antes que as comunidades pudessem estabelecer-se, cultivar alimentos e criar a estrutura social necessária para empreendimentos arquitetônicos tão ambiciosos. No entanto, Göbekli Tepe desafiou essas suposições e reformulou a narrativa histórica, pelo menos na perspectiva da maioria dos arqueólogos. Nesse cenário, entram em cena os arqueólogos alternativos, frequentemente marginalizados por seus pares mais convencionais, mas que veem Göbekli Tepe como indício de uma misteriosa civilização perdida, sugerindo até mesmo a intervenção de antigos alienígenas. Eles argumentam que, quando combinado com alegadas evidências de uma esfinge mais antiga ou de outros monumentos enigmáticos ao redor do mundo, os arqueólogos ortodoxos inevitavelmente terão que reconsiderar suas ideias sobre a verdadeira antiguidade da humanidade, aceitando uma data surpreendente de 12 mil anos atrás. Göbekli Tepe se destaca como a estrutura megalítica mais antiga e uma das mais significativas já encontradas em nosso planeta, o que a torna uma maravilha arqueológica de grande importância. A descoberta inicial ocorreu durante um projeto conjunto entre as universidades de Istambul e Chicago, nas décadas de 1960 e 1970, quando Peter Benedict notou a ausência de recursos hídricos, indicando que o local não poderia ter sido um assentamento permanente. Posteriormente, em 1995, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt, em colaboração com o Instituto Arqueológico Alemão, iniciou a primeira investigação científica abrangente do local. À medida que Schmidt iniciava as escavações, deparava-se com descobertas inesperadas. Não eram apenas os reconhecidos pilares em forma de T. A grandiosa escala da estrutura emergente era notável, um colossal santuário montanhoso composto por maravilhas megalíticas. Göbekli Tepe não foi erguido em um único período. As evidências indicam que serviu seu propósito por milhares de anos. Essa revelação apresentou um desafio considerável para os arqueólogos. O nível de planejamento e coordenação necessário para tal empreendimento questionou as teorias convencionais sobre as capacidades dos grupos nômades caçadores-coletores. Por definição, essas sociedades carecem dos recursos e da hierarquia social, normalmente associados a grandes projetos de construção. Fica evidente que a civilização que construiu Göbekli Tepe era muito mais avançada do que se imaginava. Você está pronto para descobrir os segredos por trás do sucesso no YouTube? Imagine aprender estratégias comprovadas que geraram mais de 10 mil reais em receita no meu primeiro mês monetizado. Tudo isso sem a necessidade de aparecer na frente das câmeras. Então, não perca tempo. Clique agora no link da descrição e junte-se a centenas de pessoas que já estão conquistando resultados surpreendentes. Civilização Maia. O desaparecimento da grande civilização Maia, na história antiga, é um dos mistérios que capturam nossa imaginação. O colapso da civilização Maia, uma sociedade notavelmente avançada, com uma população superior a 19 milhões, floresceu por séculos antes de sua queda repentina nos séculos 8 ou 9. Mas o que levou a esse declínio enigmático? Imagine cidades movimentadas, com templos magníficos e ruas vibrantes, agora reduzidas a ruínas abandonadas e assustadoras em apenas 100 anos. Essas áreas urbanas centrais permanecem em silêncio, retomadas pela natureza. A pergunta persiste: o que poderia ter causado uma transformação tão profunda? Uma teoria que ganhou considerável destaque sugere que uma combinação de desmatamento e seca desempenhou um papel significativo no colapso maia. Conforme a população maia crescia, sua demanda por recursos aumentava,
resultando em desmatamento extensivo. A derrubada de florestas para agricultura e construção esgotou o ecossistema, perturbando o delicado equilíbrio que sustentava sua sociedade. Com a diminuição das florestas, recursos vitais como lenha e materiais de construção se tornaram escassos, exercendo uma pressão imensa no estilo de vida maia. Simultaneamente, a região enfrentou um período de severa seca. Os maias dependiam muito da agricultura, cultivando milho e outros alimentos para sustentar sua população. No entanto, com a prolongada ausência de chuvas, seu sistema agrícola falhou, resultando em falhas nas colheitas, escassez de alimentos e instabilidade econômica. O desmatamento e a seca geraram um declínio catastrófico nos recursos, desencadeando instabilidade social, econômica e política dentro da civilização maia. Ferramentas de pedra. A descoberta fascinante de ferramentas avançadas da Idade da Pedra na Índia tem deixado os arqueólogos intrigados, questionando quem exatamente fez essas antigas ferramentas de pedra. As descobertas sugerem que ferramentas modernas de pedra foram elaboradas na Índia muito antes do que se acreditava anteriormente, surpreendentes 250 mil anos antes. A grande questão é, quem foi responsável por criá-las? Os pesquisadores propuseram que essas ferramentas podem ter sido obra de uma espécie arcaica de hominídeos, em vez de humanos modernos. Infelizmente, é impossível determinar a resposta de forma definitiva. Enquanto os restos fossilizados de hominídeos são raros, as ferramentas de pedra que deixaram para trás podem resistir por centenas de milhares de anos, especialmente quando enterradas e não perturbadas. Aqui está a questão. Os fabricantes dessas ferramentas eram membros de uma espécie humana arcaica ou humanos modernos semelhantes a nós? Segundo um arqueólogo, é mais provável que os fabricantes das ferramentas fossem ancestrais dos neandertais, chamados de Homo heidelbergensis. Pedras rúnicas vikings. Em uma região remota de Oklahoma, encontra-se uma misteriosa laje de arenito antigo, conhecida como a Pedra Rúnica de Heavener, gravada com símbolos intrigantes. Alguns acreditam que esses símbolos são runas esculpidas por vikings. A historiadora local Gloria Farley dedicou sua vida à pesquisa dessa pedra e reuniu evidências que apoiam a teoria da presença viking na América do Norte. No entanto, nem todos estão convencidos. Uma teoria alternativa sugere que a pedra pode ser uma criação do século XIX ou obra de outros exploradores europeus. A autenticidade das runas e a identidade dos entalhadores permanecem em disputa, já que as esculturas em pedra não podem ser datadas com precisão. Moa do Monte Owen. No ano de 2020, corajosos arqueólogos exploraram uma caverna escura na Nova Zelândia e fizeram uma descoberta extraordinária, uma enorme garra que parecia saída de um filme de dinossauros. Mas aqui está o detalhe. A garra, na verdade, pertencia a uma ave que desapareceu há apenas 3.300 anos. Essa ave, conhecida como Moa da Serra, era um peso pesado no mundo das aves. Embora menor do que seus parentes gigantes, medindo cerca de 1,5 metro de altura, tinha um corpo emplumado, sem asas e sem cauda. A história do Moa começou em 1839, quando um homem chamado John Pomal Harris recebeu um estranho osso fossilizado de uma tribo indígena maori. Após muita perplexidade, Sir Richard Owen identificou-o como um osso de uma espécie completamente nova de ave gigante. Apesar do ceticismo inicial, mais ossos de Moa foram encontrados, levando à reconstrução de esqueletos completos. Essas descobertas notáveis, incluindo restos mumificados com músculos, pele e penas, foram encontradas em dunas, pântanos e cavernas, preservadas em seu esplendor antigo graças às condições secas. Experimento científico. Há apenas uma maneira de compreender algo: conduzir um experimento científico. Antes, alguns cientistas realizavam experimentos em seres humanos, mas nos dias de hoje, os padrões éticos e morais são rigorosamente mantidos. Contudo, isso não significa que todos estejam seguindo esses padrões. Esta foto supostamente mostra corpos que foram uma vez submetidos a experimentos secretos. O que pode ter ocorrido dentro desta instalação secreta? Será mais um embuste destinado a assustar as pessoas na internet? Ou há uma sociedade secreta tentando desvendar respostas para algo sinistro? Figuras de Acâmbaro. As misteriosas figuras de barro de Yakumbalam constituem uma coleção ímpar de milhares de pequenas estatuetas esculpidas em argila,
descobertas na região de Nacamboro, México, durante os anos 1940, por um imigrante alemão de nome Waldemar Jevelshaut. Essas enigmáticas peças retratam uma miríade de seres, desde animais até dinossauros, passando por representações humanas e criaturas míticas. A mera existência dessas estatuetas não apenas intrigou, mas desafiou a compreensão convencional. Se essas figuras são autênticas, isso sugere que nossos antepassados não apenas conheciam a existência de dinossauros, mas também seres humanos e criaturas que jamais poderíamos ter imaginado que estivessem em seu repertório de conhecimento. Contudo, há argumentações céticas que contestam a autenticidade dessas estatuetas, sugerindo que poderiam ser falsificações modernas ou mesmo objetos identificados erroneamente. Qual dessas descobertas você achou mais intrigante? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E não deixe de conferir outro vídeo incrível que está aparecendo na tela agora mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se.